Agora eu vou chamar a segunda palestrante, é a Mônica Beraldo, paulista de Pindamonhangaba, com residência em Brasília desde 66. Economista de carreira da autarquia Departamento Nacional de Produção Mineral, com especialização em engenharia econômica e economia mineral. Presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, em 2005-2006. Vice-presidente da Federação Nacional dos Economistas, FENECOM, 2019. Atualmente é conselheira federal e coordenadora da Comissão da Mulher Economista no Conselho Federal de Economia, COFECOM. Presidente eleita do Clube Soroptimista Internacional de Brasília, 2020-2022. Onde participa como voluntária, ministrando aula de educação financeira para mulheres e meninas no entorno de Brasília, nos programas Sonhe, Realize e Viva Seu Sonho. O meu estava igualzinho ao seu. É Mônica Beraldo, ela vai falar para a gente do papel filantrópico da mulher economista. Está aqui, deixa eu pegar o título da sua palestra. A mulher economista e o trabalho voluntário no movimento social soroptimista. Quem não sabe o que é soroptimista, são mulheres em seu melhor desempenho ajudando outras mulheres. Basicamente é isso, né, Mônica? Depois você explica melhor, mas é isso. Tá bom? Pode vir, Mônica. Bom, boa tarde a todos e a todas. Natural. Bom, eu fiquei muito grata pelo convite, porque a coincidência de ter assumido a vaga do Distrito Federal como conselheira federal e a grata satisfação de ter sido convidada para coordenar a Comissão de Mulheres Economistas coincidiu também com a minha eleição para ser presidente do Clube Soroptimista Internacional de Brasília. O que significa soroptimista? Quem somos? O nome soroptimista significa o melhor para as mulheres, ou seja, mulheres em seu melhor desempenho, a fim de ajudar outras mulheres. Na verdade, como esse clube foi fundado em 1921, as americanas que o fizeram tinham que escolher um nome que combinasse com a época, num momento em que as mulheres tinham pouca participação, ou quase nenhuma, na sociedade como um todo. Então, soroptimista, naquele tempo, era traduzido como irmãs otimistas. Ao pé da letra, seria essa tradução. Elas escolheram esse nome para aquele ano de 1921. Mas hoje, a gente define assim: o melhor para as mulheres em seu melhor desempenho, a fim de ajudar outras mulheres. Somos mulheres de todas as idades, culturas e etnias, de diversas profissões. Professoras, empresárias, funcionárias públicas, médicas, economistas, advogadas, artesãs, missionárias. Acreditamos que podemos tornar o mundo um lugar melhor para mulheres e meninas. História. Nasceu lá nos Estados Unidos, na Califórnia, nos moldes do Rotary Club, que foi criado também nos Estados Unidos, em Chicago, em 1905, numa época em que as mulheres não tinham permissão para ingressar em organizações de serviço. Em 1947, ainda numa época em que a mulher não tinha muita expressividade na sociedade brasileira, a Berta Lux, filha de um cientista, o Dr. Lux, traz o movimento para o Brasil e funda o primeiro clube lá no Rio de Janeiro. Os vínculos oficiais são os que estão citados aqui. Participa do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, participa de organizações das Nações Unidas em vários estados, discute relações relativas aos direitos da mulher, tem o status consultivo, tem representantes junto às comissões regionais na Ásia, na América do Sul, no Pacífico, enfim. As soroptimistas estão mundialmente representadas nas organizações das Nações Unidas, mesmo sendo só com status de consultivo, mas está ali presente, ouvindo e depois abrindo debates nas suas origens.
As soroptimistas estão instaladas. Atualmente, a organização principal fica na Inglaterra, mas elas são divididas em 4 regiões. A região a Soroptimista Internacional das Américas, onde nós estamos representando a região Brasil, e temos 27 clubes que estão em 6 estados da União: Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Diferente do Rotary, que foi o que incentivou as mulheres a construírem o seu clube economista, uma mulher, uma esposa de rotariano, verbalizou a necessidade de querer participar do Rotary, e o marido disse: faça o seu clube. Então, ela fez nos moldes do Rotary. Só que o Rotary, hoje, ele tem uma presença mundial, tanto nas capitais como nas cidades menores. Por algum motivo que a gente vem estudando, as soroptimistas não estão nem no norte, nem no nordeste do Brasil. Estão somente nesses estados. Apesar de todas as tentativas de se fazer, de se implantar como os rotarianos, é uma pauta ainda nas nossas ações. A presidente atual é a Sônia Loyola, é uma advogada, ela é a governadora da região Brasil, que participa da região das Américas e mora em Curitiba. As soroptimistas administram programas de serviços voluntários e projetos, atuando isoladamente ou em parceria com outras instituições. Os principais programas da federação são Sonhe e Realize, apoio profissional para meninas, que vocês receberam aí o folder, e Viva o Seu Sonho, educação e capacitação para mulheres. Ambos têm como objetivo ajudar mulheres e meninas a conquistar sua realização pessoal e profissional, apoiando sua inserção no mercado de trabalho. E o que é que uma mulher economista tem a oferecer a esses grupos? Claro que sozinha não tem nenhum sentido se falar que a mulher economista é essencial num programa como esse. Não. Nós temos que unir todas as profissionais que estão dispostas a trabalhar como voluntárias. Trabalho voluntário é uma escolha que depende do momento de cada uma de nós. Eu sou economista com especialidade em mineração. Trabalhei 32 anos com a economia mineral, dentro do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que hoje é a Agência Nacional de Mineração. A minha formação se deu vivendo num lar de classe média brasileira, mãe pedagoga e pai militar, piloto de aeronáutica e professor de administração, 2 irmãos. E minha mãe já era do movimento soroptimista. E naqueles anos de 1970, só com telefone fixo, né, as mulheres soroptimistas trabalhavam nos mesmos programas, se empenhavam, se encontravam e faziam acontecer, faziam a diferença nos trabalhos voluntários lá na Brasília, iniciando nos anos 70, lá no Distrito Federal. E um outro momento na minha vida foi me tornar economista de carreira da mineração. Um setor altamente machista, onde as mulheres eram muito discriminadas e ainda continuam discriminadas. O curso Geologia, Engenharia de Minas, a própria economia não contemplava muitas mulheres. E eu, como economista, ia trabalhar nas minas, porque eu era pesquisadora dos cenários econômicos de algumas substâncias minerais. Então, em algumas vezes, quando eu entrava numa mina ou para conhecer alguma empresa, os funcionários faziam o sinal da cruz, porque as mulheres, quando entravam numa mina, causavam azar para aquela mina. Podia estourar, podia morrer todo mundo lá dentro, podia pegar fogo, enfim. E outro tipo de piada também de muito mau gosto, de discriminação, é que somente as mulheres feias faziam cursos de engenharia de minas e geologia. Então, quer dizer,
essa coisa da discriminação é cultural, né? É cultural por quê? Porque nós mesmos presenciamos nos nossos lares como as meninas eram criadas e como os meninos eram criados, né? Nós somos os produtos do meio, né? Então, se essa diferença na criação desses meninos e meninas, essa mudança cultural lá na criação, na infância, vai fazer a diferença para que a gente não precise falar aqui de igualdade de gênero, que é um dos pontos da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, e seguir em frente, porque nós somos tão competentes quanto os homens e mulheres são competentes igualmente, se complementam, ainda mais na nossa atividade de economia, que é multidisciplinar. A economia mineral não se faz só com economistas, mas com engenheiros de minas e geólogos, e paleontólogos, e geógrafos. Então, eu acho que é um caminho a ser percorrido e que a gente tem que sempre estar falando sobre isso. O primeiro programa das Soroptimistas, o Sonhe e Realize, ele é feito hoje em Brasília em 2 instituições, Casa das Meninas e Dançar é Arte. Mas o que a gente faz lá? A gente pergunta para as meninas, qual é o seu sonho? Algumas não têm sonho. Outra, o sonho é ganhar um tênis. A outra, o sonho é ter outra família, porque a dela é violenta. Então, quando você pergunta para uma jovem, pré-adolescente, qual é o seu sonho, a gente busca ali, mesmo que ela não tenha o sonho, que ela ajudamos a encontrar um sonho. Porque são meninas tão desestruturadas, tão sem perspectiva, que ficam até assustadas quando alguém pergunta, qual é o seu sonho? Esse é o nosso trabalho. Mas não é simplesmente chegar nas instituições e dizer, qual é o seu sonho? É fazer com que a gente possa atrair essas meninas em parceria com outras instituições, porque muitas delas, as mães são humildes, têm que trabalhar, e elas também trabalham. Então, boa parte dessas meninas, para participarem desses programas, nós precisamos dar uma cesta básica para as famílias, para que a mãe deixe a menina assistir o programa. O que faz um economista numa instituição dessa? Usa os conhecimentos e a cabeça cartesiana que temos para administrar toda essa logística, porque nós queremos o quê? Fazer com que essas meninas sonhem, realizem e alcancem a sua independência financeira. Essa é a intenção de que essas meninas tenham sonhos. Tem gente que quer ajudar através do trabalho voluntário. Essas aqui são bailarinas. É uma escola de balé para crianças humildes do entorno do Distrito Federal. E essas outras aqui, um pouco menores, têm sonhos diversos. E nós estamos ajudando a encontrá-las e a caminhar nesses sonhos. Com que recursos a gente faz isso? Sem ajuda nenhuma. Nem governo, nem o Soroptimist International, nós geramos os nossos recursos, através de eventos filantrópicos dentro do Distrito Federal. Esse recurso ele é deslocado para atender essas moças. Inclusive as cestas básicas para as mães, para deixá-las virem assistir as palestras. Esse é o primeiro, é o Sonhe e Realize, esse é o começo. Essa é a semente do movimento Soroptimista, que está aí no folder de vocês. E tem um segundo programa, que é Viva o Seu Sonho. Esse não tem aquele investimento no cotidiano, né? Porque os 2 programas Sonhe e Realize, nós temos encontros mensais, durante todo o ano, nas 2 instituições, e cada ano nós vamos buscando outras instituições. A gente planta a semente, monta o programa, instrui essas meninas, e elas seguem o caminho delas, e nós vamos buscar outras meninas. Esse é diferente. Como vocês perceberam, as Soroptimistas não estão nem no Norte, nem no Nordeste. E nós, como Soroptimistas, temos que encontrar na sociedade uma candidata que se encaixe nesse perfil do Viva Seu Sonho. Quem é essa candidata? É aquela que quer estudar, fazer um curso técnico ou um curso universitário para poder programar a sua vida, para realizar o seu sonho, ter a sua independência financeira e se realizar profissionalmente.
E, neste ano de 2019, nós tínhamos 2 candidatas do Distrito Federal inscritas e apareceu uma candidata da Bahia. Essa é a Paula RB. O nome RB é uma exigência porque ela é a ganhadora do prêmio. Hoje ela está na mídia, então não pode aparecer o sobrenome por uma questão de segurança, porque ela ganhou um prêmio em dólar. Esta moça, de 42 anos, chamada Paula Regina, estudante de medicina em Salvador, moradora de favela, sem amparo conjugal, 2 filhos adolescentes, uma mãe doente, cursava medicina em Salvador. E ela ia acabar o curso, ia colar grau e ia parar de estudar. Bem frustrante para uma situação de uma mulher baiana, negra, pobre, favelada. E ela, então, começa a pesquisar os sites de ajuda para ver o que ela fazia para botar dinheiro em casa enquanto fizesse a residência dela. Ela entra no portal do soroptimist.org. Há um portal no Soroptimist International e se inscreve para concorrer a um prêmio de $15 mil. E apresenta-se como candidata dentro dos critérios exigidos pelo prêmio. Nenhum dos 26 clubes quis a ficha dela. E foi para o Distrito Federal. Quando ninguém quer, manda para a gente. Nós temos ali mulheres economistas, médicas, assistentes sociais, artesãs, donas de casa, que têm sensibilidade para avaliar a candidata no seu contexto. E nós aceitamos a Paula RB, inscrevemos uma história de vida intensa, infância de miséria, pai violento, mãe carente, aquelas histórias que a gente ouve todo dia e que a gente pode até encontrar na Avenida Paulista, todo dia à noite, quando os mendigos vêm dormir na Avenida Paulista, né? Não só na Avenida Paulista, como em Copacabana e tantos lugares do Brasil, né? E aí a Paula Regina, então, ganha os 2 prêmios Soroptimist International. Os $5 mil por parte da região Brasil e os $10 mil por parte do International Soroptimist. Quem são os julgadores desses prêmios? Uma comissão feita lá nos Estados Unidos, onde a sede é na Filadélfia. Para espanto de todos, ela ganha esse prêmio e, nesse dia aí, ela veio da Bahia. Nós não a conhecíamos pessoalmente, só conhecíamos a história dela. Tudo é checado para manter a veracidade das informações. E ela, então, vem receber esse prêmio em Brasília. Aqui está a nossa governadora Sônia Loyola e aqui as 2 mulheres responsáveis por essa escolha. Marlene Bacelar, professora de História, foi secretária de Educação no interior do Maranhão. E a nossa presidente, Maria Luísa Matias, médica endocrinologista, que trabalhou na rede pública do Distrito Federal. Elas pegaram a ficha da Paula, colocou lá no nosso clube, nós a aprovamos, ela veio receber aqui o seu prêmio, e hoje ela é residente em Salvador, começou a residência, colocou o arroz com feijão na mesa, comprou o seu material de médica, e a gente espera que ela siga feliz. Missão cumprida, vamos procurar outras candidatas. E já encontramos. Fui eu que encontrei. Eu estava saindo do supermercado em Brasília, numa avenida movimentada, onde o semáforo fica fechado, muito tempo, e uma estudante de medicina me ofereceu palha italiana para custear os estudos dela, lá no Distrito Federal. Nossa candidata está inscrita para o prêmio de 2020. Mulher de mecânico, filho pequeno, cardiopata, quer ser médica. 22 anos. Comprei a bandeja de palha italiana dela, levei para a diretoria do S Brasília e conferimos as veracidades das informações e ela é a candidata que está inscrita. Boa sorte para ela. Meu trabalho dentro do Soroptimista, além de participar dessa diretoria, eu sou professora de educação financeira.
Eu falo em dinheiro para quem não tem dinheiro. Viu, Nancy? É um desafio. Lá para as meninas bem novinhas, as mais pobres, as adolescentes, as mães vão assistir, os pais vão assistir, e a gente tem que ter nós temos as cartilhas feitas pelo professor Vitor Hall, que foi nosso conselheiro no Corecon DF, agora está aqui morando em Bauru. Vou até apresentar para o senhor esse professor. Muito bom, viu, professor Márcio? Vitor José Hall. Hall, ele é alemão. Ele fez essas cartilhas para as crianças. Esse é o meu trabalho no clube. Eu dou aula para meninas e adolescentes e as mulheres sobre educação financeira, com uma cartilha lúdica. E aí é um grande desafio, porque a cada aula que se dá, muitas coisas se ouve. E, como dizia o Betinho, a fome é agora. A fome é agora. E a gente tenta transformar essas aulas num momento de prazer, com lanche, com algumas dicas de como comprar alimentos mais baratos, e que no futuro elas possam nos consultar para saber qual a melhor forma de investir o seu dinheiro. Tá? Bom, nosso foco é a educação e empoderamento econômico, porque mulheres e meninas instruídas são. Isso está no site do Soroptimist International. São menos vulneráveis a traficantes de sexo, têm maior probabilidade de deixar uma situação de violência doméstica e não voltar. Está aqui minha querida colega Cristina, que já trabalhou com mulheres no Distrito Federal. Deixar uma situação de violência doméstica e não voltar. Muitas voltam por quê? Por causa da dependência financeira. E é isso que nós temos que colocar para construir a mentalidade dessas mulheres. Quanto menos instruídas, mais dificuldade até de educar os filhos. Quanto mais instruídas, melhores informados esses filhos são. Esse, para mim, é um dos grandes desafios, e não voltar. Às vezes, os governos tiram essas mulheres do ambiente da violência e não têm uma casa-abrigo para colocá-las. E elas voltam para a violência. Elas voltam para o arroz do feijão, colocado ali na forma mais difícil para um ser humano, né? Na chantagem de se manter alguém debaixo de violência para a sobrevivência. São capazes de acessar cuidados de saúde. Está aí a campanha do coronavírus, né? Lavar as mãos. Não é isso? É o ponto principal. Vocês acham que esses 15 milhões de miseráveis que o Brasil tem, eles têm o hábito de lavar as mãos? São menos propensas a viver na pobreza e são capazes de criar famílias mais fortes e saudáveis. Esse é o sentimento das soroptimistas. É um trabalho pequeno? É um trabalho de formiguinha? Há uma estatística que compense tudo isso? Para nós, a estatística não é nem tão importante. Nós geramos nossos próprios recursos, nós fazemos eventos filantrópicos, nós divulgamos junto com outras instituições o nosso trabalho. Aquela pessoa que estiver disposta a ajudá-la, seja lá qual a sua formação, mas estando nos seus melhores momentos, elas podem ajudar outras mulheres. Eu não tive condições de ajudar enquanto fui profissional economista. Meu trabalho dentro da mineração era muito intenso, muitas viagens. E, ao ao me aposentar, eu, então, me engajo nesse movimento, que, com certeza, deve ser até enquanto eu viver. Eu queria só, antes de concluir, mostrar só um gráfico. Isso. Eu, recentemente, ajudei uma diretora do Soroptimist International a decidir uma situação sobre o Brasil e a América do Sul nessa questão da pobreza, da extrema pobreza e das mulheres e meninas assistidas. Esse gráfico é da CEPAL, é uma apresentação de pessoas em situação de pobreza, em situação de pobreza extrema, na América Latina e no Caribe. Se vocês puderem observar, de 2002 a 2019, a pobreza extrema está aqui em roxo, e a pobreza está aqui em amarelo. Isso é
2002 a 2019, CEPAL, Estudos da América Latina e Caribe, o amarelo é situação de pobreza e o roxo é situação de extrema pobreza. Esse gráfico foi apresentado num evento Soroptimista Internacional para dizer a verdadeira situação da América Latina e do Caribe com relação aos recursos que a própria Soroptimista nos repassa nos prêmios que nós entregamos. Os senhores podem ver que a situação não é das melhores. Essa é a pobreza e essa é a extrema pobreza. 2013. 2013. E a partir de 2015, você vê uma leve diminuição na pobreza, mas a extrema pobreza aumentando. Esse é um dos motivos de que os trabalhos dos voluntários ainda são importantes, aonde os governos não conseguem alcançar. Quero agradecer mais uma vez o convite. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E muito obrigada pela atenção de vocês.